No coração turbulento da Idade Média, quando fé e espada caminhavam lado a lado, nasceu uma das ordens mais enigmáticas da história. Os Cavaleiros Templários, guerreiros sagrados, banqueiros secretos e guardiões de mistérios que atravessaram os séculos. Eles foram heróis de guerra, inovadores financeiros e, para alguns, protetores de relíquias sagradas. Mas quem eram realmente esses homens que vestiam mantos brancos com uma cruz vermelha? O que os tornou tão poderosos e, ao mesmo tempo, tão temidos? Prepare-se para desvendar os segredos dos guerreiros de Cristo. Uma saga de ambição, traição e mistérios que ainda hoje ecoam pela história. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão foi fundada em 1119, logo após a Primeira Cruzada. Tudo começou com um propósito nobre. Um pequeno grupo de cavaleiros franceses, liderados por Hugo de Payens, fez um juramento para proteger os peregrinos cristãos que viajavam até a Terra Santa. Naquela época, a estrada para Jerusalém era perigosa, cheia de bandidos e ameaças. O rei Balduíno II, de Jerusalém, construiu uma sede no Monte do Templo, onde se acreditava ter existido o antigo Templo de Salomão. Daí veio o nome Templários. No início, eram poucos e viviam de doações, tão pobres que, segundo a lenda, 2 cavaleiros dividiam um único cavalo. Mas o que começou como um simples ato de devoção religiosa, rapidamente se transformou num império de fé, poder e influência, que se espalharia por toda a Europa. A devoção inicial estava prestes a dar lugar a uma estrutura de poder sem precedentes. Em poucos anos, os Templários criaram o que muitos consideram a primeira rede bancária internacional. Como a ordem tinha bases tanto na Europa quanto na Terra Santa, um peregrino podia depositar seu dinheiro numa comenda templária em Londres ou Paris e receber uma nota de crédito. Ao chegar a Jerusalém, ele apresentava essa nota e retirava a mesma quantia, evitando os perigos de viajar com ouro e prata. Essa inovação fez deles os guardiões dos tesouros da Europa. Reis, nobres e até o Papa confiavam suas fortunas à ordem. Com essa riqueza, eles financiaram cruzadas, emprestaram dinheiro a monarcas endividados e construíram uma vasta rede de castelos e fortalezas. Eles não eram apenas guerreiros, tornaram-se diplomatas, conselheiros e, acima de tudo, os banqueiros mais poderosos do mundo medieval, controlando um fluxo de capital que redefinia as relações de poder no continente. Entre todas as lendas que cercam os Cavaleiros Templários, nenhuma é mais fascinante do que a sua suposta ligação com o Santo Graal. Para muitos, o Graal é o cálice usado por Jesus Cristo na última ceia, um objeto sagrado que concederia vida eterna e sabedoria infinita a quem o possuísse. Histórias antigas sugerem que durante as escavações sob o Templo de Salomão, em Jerusalém, os templários não encontraram apenas tesouros, mas também relíquias sagradas perdidas, incluindo o próprio Graal. A partir daí, a ordem teria se tornado a guardiã secreta deste artefato, jurando protegê-lo a todo custo. Disse que o esconderam em locais secretos por toda a Europa, desde capelas remotas na Escócia a fortalezas impenetráveis em Portugal. Embora não haja provas concretas, a ideia de que esses cavaleiros manjas guardavam o maior segredo da cristandade alimenta o mistério que os envolve até hoje. O crescimento exponencial do poder e da riqueza dos templários começou a gerar inveja e desconfiança entre os monarcas europeus e a própria igreja. A ordem era uma força transnacional, independente de reis e senhores feudais. Obedecendo unicamente ao Papa, eles não pagavam impostos locais, possuíam terras em toda a Europa e acumulavam fortunas que rivalizavam com as dos próprios reinos. Essa autonomia incomodava profundamente os governantes, especialmente o rei Filipe IV, da França, conhecido como o Belo. Filipe estava fortemente endividado com os templários após uma guerra dispendiosa contra a Inglaterra. Em vez de pagar
sua dívida. Ele viu na destruição da ordem uma oportunidade de confiscar suas riquezas e consolidar seu próprio poder. A cobiça do rei plantou a semente da conspiração que levaria à queda trágica de uma das ordens mais poderosas da história. Na madrugada de Sexta-feira, 13 de outubro de 1307, uma operação coordenada foi deflagrada em toda a França, a mando do rei Filipe IV. Todos os cavaleiros templários foram presos simultaneamente. A data ficaria para sempre marcada na cultura popular como um dia de azar. Os cavaleiros foram acusados de uma longa lista de crimes absurdos, incluindo heresia, adoração de ídolos e práticas obscenas. Sob tortura brutal, muitos confessaram crimes que nunca cometeram, apenas para escapar da dor. O Papa Clemente V, pressionado pelo rei francês, dissolveu a ordem em 1312. O clímax dessa perseguição ocorreu em 1314, quando o último grão-mestre, Jacques de Molay, foi queimado vivo numa fogueira em Paris. Antes de morrer, ele amaldiçoou o rei Filipe e o Papa Clemente, jurando que ambos seriam julgados por Deus em menos de um ano. E de fato, ambos morreram nos meses seguintes. Um desfecho que só adicionou mais uma camada de mistério à lenda dos Templários. Mesmo após sua extinção oficial, a Ordem dos Templários nunca desapareceu completamente. Suas propriedades foram, em teoria, transferidas para os Cavaleiros Hospitalários, mas muitos de seus tesouros e segredos nunca foram encontrados. O que aconteceu com a vasta fortuna dos Templários? E para onde foram os cavaleiros que escaparam da perseguição? Muitos acreditam que seus conhecimentos e rituais foram passados em silêncio, dando origem a sociedades secretas como a maçonaria. Lendas afirmam que os sobreviventes fugiram para a Escócia ou Portugal, onde continuaram a operar sob outros nomes, como a Ordem de Cristo, que mais tarde financiaria as grandes navegações portuguesas. O legado dos Templários sobrevive em símbolos misteriosos gravados em igrejas, em lendas sobre tesouros escondidos e na eterna busca pelo Santo Graal. Eles foram destruídos, mas sua história e seus mistérios se tornaram imortais. Assim, o mistério dos Cavaleiros Templários e do Santo Graal continua vivo. Uma história de fé, coragem, poder e segredos que o tempo não conseguiu apagar. Eles nos lembram de uma época em que o sagrado e o profano dançavam uma dança perigosa, deixando para trás um legado que continua a nos fascinar e inspirar. Gostou de desvendar essa história? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam conhecer os segredos dos Cavaleiros Templários. Obrigado por assistir e até a próxima.